Você sabia que a bandeira mais antiga do mundo não teria sido criada por humanos, mas simplesmente caiu do céu durante uma batalha em 1219? E que existe um país cuja bandeira tem dois lados completamente diferentes? Ou ainda, uma nação que vira sua bandeira de cabeça para baixo para avisar que está em guerra? Você sabia que existe uma bandeira com diversas bandeiras de outros países dentro dela? Inclusive, vou começar falando dela, a bandeira da Noruega, criada em 1821. Essa é a bandeira da Noruega. Aqui temos a bandeira da Indonésia e Mônaco. São bem parecidas, né? Só que a bandeira da Indonésia é retangular, enquanto a de Mônaco é um pouco mais quadrada. Neste outro pedaço, a bandeira da Polônia. Repare que ela é invertida com a bandeira da Indonésia. Aqui no meio tem a bandeira da sua vizinha Finlândia. Mais para baixo, a da França. Nesse pedaço, a bandeira da Holanda e, por fim, a bandeira da Tailândia. Poderia ter também a da extinta Iugoslávia aqui nessa parte. Será que tem mais algum país que eu me esqueci? Você conhecia essa curiosidade? Conta aqui abaixo nos comentários. Agora vou te contar a história daquela bandeira que veio dos céus, a bandeira da Dinamarca, conhecida como Dannebrog, que pode ser traduzido como bandeira dos dinamarqueses ou bandeira vermelha. É considerada a mais antiga em uso contínuo no mundo. Embora os registros históricos confirmem seu uso a partir do século XIV, a lenda de sua origem é bem mais antiga. Diz a lenda que em 15 de junho de 1219, durante uma batalha na atual Estônia, as tropas do rei dinamarquês Valdemar II estavam prestes a ser derrotadas. No auge do desespero, os soldados rezaram por um milagre. E então, do céu nublado, um estandarte vermelho com uma cruz branca desceu lentamente. Inspirados por esse sinal divino, eles viraram o jogo e venceram a batalha. Desde então, a Dannebrog se tornou o símbolo da nação. Embora historiadores acreditem que o design veio de antigos estandartes das cruzadas, além de estar tão viva na cultura dinamarquesa que o dia 15 de junho ainda é lembrado por causa dela, apesar de o Dia da Bandeira oficial do país ser comemorado em 5 de setembro. Esse design, com a cruz deslocada, foi tão marcante que inspirou as bandeiras de todos os outros países nórdicos, como a Suécia, Noruega e Finlândia. E por falar de histórias de origem intensas, a bandeira da Letônia também tem uma lenda sangrenta. Dizem que um chefe tribal foi ferido em batalha e enrolado num lençol branco. O sangue manchou o tecido nas duas pontas, mas a parte que seu corpo ficou permaneceu branca, criando o padrão que vemos hoje. Agora, que tal uma bandeira que conta uma história diferente dependendo do lado que você olha? Essa é a bandeira do Paraguai, a única no mundo com um emblema diferente no anverso e no reverso. De um lado, o anverso, temos o brasão de armas oficial. Ele mostra a estrela de maio, símbolo da independência do país, cercada por ramos de palmeira e oliveira, que representam paz e honra. Tudo isso com a inscrição República del Paraguai. É o lado que fala de soberania e orgulho nacional. Mas vira a bandeira e a conversa muda. O reverso exibe o selo do tesouro. Nele, um leão imponente guarda um gorro frígio, um antigo símbolo de liberdade, no topo de uma lança. O leão representa a coragem do povo na defesa da sua liberdade. Acima, a frase paz e justiça reforça os valores do país. Mas por que essa dualidade? Oficializada em 1842, a ideia era mostrar as duas faces essenciais da nação. De um lado, a república soberana. Do outro, seu compromisso com a justiça, a paz e a defesa da liberdade. Normalmente, a bandeira é um símbolo estático, representando paz e identidade. Mas e se uma bandeira pudesse se transformar para enviar uma mensagem urgente? Esse é o caso da bandeira das Filipinas, o único país do mundo onde a bandeira muda para declarar estado de guerra. Em tempos de paz, a bandeira filipina é hasteada com a faixa azul por cima e a vermelha por baixo. O azul representa a paz e a justiça, e o vermelho o patriotismo. No canto, um triângulo branco simboliza a igualdade, com um sol de 8 raios, para as 8 províncias que iniciaram a revolta contra a Espanha, e 3 estrelas, para os 3 principais grupos de ilhas do país. Só que quando o país entra em guerra, tudo vira de cabeça para baixo, literalmente. A bandeira é hasteada com a faixa vermelha para cima.
Essa inversão é um sinal para o mundo de que a nação está em conflito, com a cor do sangue e da bravura em posição de destaque. Essa regra está na lei filipina e transforma a bandeira em um comunicador ativo. Inclusive, em 2016, o Facebook cometeu a gafe de exibir a bandeira invertida para comemorar o Dia da Independência, basicamente declarando guerra às Filipinas sem querer. A situação, claro, rendeu muitas piadas e um pedido de desculpas da empresa. Pense rápido, qual o formato de uma bandeira? Retangular, certo? Esse padrão é tão universal que a gente nem questiona, mas existem países que decidiram pensar fora da caixa, ou melhor, fora do retângulo. O caso mais famoso é o do Nepal. Sua bandeira é a única no mundo que não é um quadrilátero. Ela é formada por 2 triângulos sobrepostos, um formato que representa as montanhas do Himalaia e as 2 principais religiões do país, o hinduísmo e o budismo. E uma curiosidade, até 1962, o Sol e a Lua dentro dos triângulos tinham rostinhos, que foram removidos para modernizar o design. Mas o Nepal não está totalmente sozinho em sua excentricidade. A Suíça e o Vaticano são as 2 únicas nações soberanas com bandeiras perfeitamente quadradas. A bandeira quadrada da Suíça, com sua cruz branca sobre fundo vermelho, é um símbolo mundial de neutralidade e proteção. Já a do Vaticano, dividida em amarelo e branco, exibe as chaves de São Pedro e a tiara papal, símbolos da autoridade da Santa Sé. Esses formatos não são acidentais, são declarações visuais sobre a identidade única de cada nação. Está gostando do vídeo até aqui? Então deixa aquele like e se inscreva no canal. Você já reparou como o vermelho, branco e azul dominam as cores do mundo? Mas e o roxo? Por que ela é tão rara? A resposta é simples: dinheiro. Durante séculos, o pigmento roxo era absurdamente caro. Ele era extraído de um pequeno caracol marinho e eram necessários milhares de caracóis para fazer uma única grama do corante. Isso tornava mais valioso que ouro. Por isso, até hoje, só 2 bandeiras nacionais no mundo usam roxo, a da Dominica e a da Nicarágua. E mesmo nelas, a cor aparece em doses minúsculas. Na bandeira da Dominica, o roxo está nas penas de um papagaio cicerou. Na da Nicarágua, ele faz parte de um pequeno arco-íris no brasão de armas central. As curiosidades não param nas cores. Alguns países colocaram símbolos bem inesperados em suas bandeiras. A bandeira de Granada, a Ilha das Especiarias, por exemplo, exibe uma noz moscada no seu lado esquerdo, um pequeno detalhe que representa a principal exportação e a base da economia do país por séculos. Já a bandeira de Moçambique é a única no mundo com uma arma de fogo moderna, o fuzil AK-47, cruzado com uma enxada sobre um livro aberto. A AK-47 simboliza a luta pela independência e a defesa do país. A enxada representa a agricultura e o livro a educação. Embora já tenham sugerido removê-la, a arma continua lá. Existem outros países com armas na bandeira, mas não são armas modernas, como a Guatemala, que mostra um fuzil Remington 1871. O Haiti, que contém 6 rifles com baionetas e 2 canhões. Repare que ali do lado também tem balas de canhão. A bandeira da Bolívia tem mosquetes, machados, baionetas e canhões. Já a bandeira da Arábia Saudita tem uma espada representando a conquista e a unificação do país. Até as bandeiras que vemos sempre escondem segredos. A do Brasil é um ótimo exemplo. Provavelmente você sabia que aquelas 27 estrelas não foram jogadas ali ao acaso, né? O círculo azul representa o céu visto do Rio de Janeiro na manhã de 15 de novembro de 1889, o dia da proclamação da República. Cada estrela representa um estado e o Distrito Federal. A única estrela que fica sozinha acima da faixa Ordem e Progresso é a espica, representando o Pará, que na época era o maior estado acima da linha do Equador. E as cores? Hoje associamos ao verde das matas e ao amarelo do ouro, mas elas foram herdadas da bandeira do Império, o verde da Casa de Bragança, Dom Pedro I, e o amarelo da Casa de Habsburgo, Imperatriz Leopoldina. Do outro lado do Atlântico, a Union Jack do Reino Unido é outra bandeira icônica, que na verdade é uma fusão de outras 3. É a sobreposição da bandeira da Inglaterra, Cruz de São Jorge, da Escócia, Cruz de Santo André, e da Irlanda, Cruz de São Patrício. Mas e o país de Gales? Por que o famoso dragão galês não está lá? O motivo é que quando a primeira versão da bandeira foi criada, em 1606,
Gales já era legalmente considerado parte da Inglaterra, então já estava representado pela Cruz Vermelha. É um verdadeiro quebra-cabeça que conta a história da formação do Reino Unido. Alguns países levam o protocolo da sua bandeira a outro nível. A Arábia Saudita é um exemplo disso. Em seu campo verde, a cor do Islã, está a Shahada, a declaração de fé islâmica. Abaixo, uma espada simboliza a justiça. Por conter a Shahada, uma frase sagrada, a bandeira é tratada com reverência máxima. Ela nunca pode ser hasteada a meio mastro, nem mesmo em luto, pois seria um desrespeito. Também é proibido imprimi-la em objetos que possam ser descartados. A bandeira é mais do que um símbolo nacional, é um objeto sagrado. E para fechar com uma história poderosa de transformação, vamos à bandeira da África do Sul. Adotada em 1994, com o fim do Apartheid, ela foi desenhada para representar a união da nova nação arco-íris. O elemento mais forte do design é a forma em Y deitada. Ela simboliza a convergência de diferentes culturas e etnias, antes separadas à força, agora seguindo um único caminho, como uma nação única. As 6 cores foram tiradas tanto de bandeiras antigas quanto da bandeira do Congresso Nacional Africano, misturando o velho e o novo. É uma bandeira que não esconde o passado difícil, mas que olha para a frente como um símbolo de reconciliação. Diga aqui para mim, você conhecia essas bandeiras? Conhecia as histórias e curiosidades delas? Conta aqui abaixo nos comentários, e se gostou do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal. Aqui na tela final vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Aproveite! Obrigado e até a próxima!